Aleluia. Glórias ao nome do nosso Deus, hoje e eternamente. A Ele o nosso louvor e a nossa adoração, hoje e sempre. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que já chegou, você que está aqui com a gente, você que chegou depois de que comecei, dei boa noite, uma boa noite, seja bem-vindo. Que a paz maravilhosa do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Hoje celebramos como igreja a ressurreição do nosso Senhor. Celebramos a mensagem que Paulo considerava central, a ponto de dizer que sem a ressurreição seria vã a nossa fé. A ressurreição sela todas as verdades do Evangelho, da história da salvação. Jesus morreu no nosso lugar, mas como nós lemos no Salmo 16, o Senhor não permitiu que o seu Santo de Deus, o Cordeiro de Deus, visse corrupção na morte. Ele ressuscitou, ele ressurgiu, e nós anunciamos essa verdade como igreja todos os domingos. A cada domingo nós nos reunimos para declarar a nossa certeza dessa verdade. Ela aconteceu historicamente, não somente na mente dos discípulos, mas historicamente. E nós, domingo a domingo, nós declaramos essa verdade. O Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor essa noite. Vamos fazer a nossa ceia do Senhor, a ceia que normalmente nós na nossa igreja realizamos aos segundos domingos. Faremos hoje no primeiro domingo para experimentar nesse dia de Páscoa a ceia de Jesus, para mais uma vez anunciarmos a sua morte e declararmos a sua ressurreição, até que ele venha cumprir aquilo que disse: eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia, aleluia. Quero convidar você a meditar na palavra do Senhor. Vamos ler o texto que se encontra na Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, você pode acompanhar aí na transmissão, na tela, Paulo falando na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 4, da seguinte forma: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quero ler novamente o verso 10, a partir do verso 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aleluia, aleluia. Cá estamos nós, eu e você. Não sei se você se lembra, mas estamos vivendo o segundo domingo de Páscoa da pandemia. Já é o segundo domingo. A Páscoa passada, abril do ano passado, já estávamos vivendo a pandemia do coronavírus e já experimentávamos essa modalidade de culto online. E aqui estamos nós, então, vivendo esse segundo domingo, sem podermos estar juntos, sem poder nos abraçar, sem poder cantar junto, em um grande coro. Por exemplo, a canção que acabamos de cantar, Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. A gente está cantando junto diante de Deus, mas eu não ouço a sua voz. Você ouve a minha voz por causa da transmissão, mas não ouve a voz do seu irmão. E essa é uma realidade que mesmo as igrejas que já retomaram os cultos presenciais estão vivendo, porque precisam cumprir todas as regras sanitárias para esse momento, diminuir a frequência, e não estão completas nesse tempo de culto, nesse momento, nesse domingo de ressurreição.
Estamos vivendo esse tempo, então, de separação. A gente crê que está junto diante de Deus, mas a pandemia não muda o fato de que Deus continua sendo Deus. Da mesma forma que o Senhor, em cultos normais, quando nós nos reuníamos antes da pandemia, ouvia a igreja de Piratininga junto com a igreja presbiteriana Betânia, junto com a igreja litorânea, junto com as Assembleias de Deus, junto com as igrejas metodistas, assim como ele ouvia a todos como um grande coro diante do seu trono, ele continua ouvindo. Deus não deixou de ser Deus por causa da pandemia. Eu não ouço a sua voz, mas Deus ouve a nossa voz, cantamos em coro diante dele, continua sendo Deus. Aleluia! Mas ainda assim, ainda que a gente experimente pelo Espírito essa verdade de que estamos diante de Deus juntos, ainda assim nós sentimos. E talvez de uma maneira que, dado o tempo, se torne oculta, desapercebida. Seres humanos que somos, nós vamos nos adaptando à realidade ao nosso redor e certamente, por mais que nós não gostemos disso, nós já nos adaptamos a esse momento. Nós já estamos adaptados a essa realidade, é a forma como nós sobrevivemos como humanidade desde sempre. Mas, preste atenção, o problema é nos esquecermos de que há um custo emocional. Eu e você estamos acumulando, certamente, dívidas emocionais. Estamos sacando da conta das emoções mais do que provavelmente estamos colocando e depositando lá. O momento é difícil. A necessidade de adaptação vai levando a gente a colocar as emoções sob controle, mas no nosso ser, um débito começa a surgir. E é claro que esse paradoxo da humanidade de se adaptar, mas ao mesmo tempo ter um custo emocional com a pandemia, vai gerando em nós o desejo de que cesse logo. Eu tenho certeza que eu posso colocar no plural essa afirmação. A gente não quer continuar a viver essa realidade. Nós oramos e clamamos para que o Senhor faça cessar logo essa pandemia, que as coisas consigam funcionar, que a vacina consiga vir a todos e a gente daqui a pouco olhe para trás, para o passado. A gente não quer acumular mais nada. E nesse momento, nesse segundo domingo de Páscoa, numa pandemia, é claro que eu e você gostaríamos de ter algum poder que pudesse fazer cessar isso. Talvez alguns de nós pensem que se estivesse no governo faria diferente, que se estivesse com alguma autoridade faria diferente, enfim. Nós gostaríamos de ter algum poder para fazer cessar essa pandemia. É claro que sim. É claro que seres humanos normais que vivem o paradoxo da adaptação, mas do custo emocional, querem fazer cessar isso e se pudessem, se tivessem algum poder, fariam isso, fariam cessar essa realidade. Mas nós não temos esse poder, eu e você não temos. Por mais que a ciência nos capacite a enfrentar, e estamos enfrentando, graças a Deus que nos deu o dom da ciência, nós não temos o poder de fazer cessar com um estalar de dedos, vamos ter que enfrentar todo o período de agendamento. Não temos esse poder, assim como Paulo também não tinha poder. Paulo não estava vivendo, enquanto escrevia essa carta, uma crise sanitária como eu e você estamos vivendo. Mas Paulo estava aprisionado, como o capítulo 1, verso 13 dessa carta nos ensina. Paulo estava vivendo não uma crise coletiva, mas provavelmente uma crise pessoal. Paulo talvez se perguntasse o que viria pela frente. Será que ele seria solto? Será que ele ficaria preso para o resto da vida? Será que ele poderia ser condenado à morte pelo Império Romano? É claro que Paulo enfrentava dúvidas da sua vida. Como nós, ele estava diante de uma situação limite, não coletiva, mas pessoal. E talvez, como nós, ele desejasse também ter algum poder que fizesse cessar aquele momento dele. Talvez Paulo desejasse ter um poder que permitisse que ele voltasse a ter a sua vida normal, a viver a normalidade da sua vida, que era
pregar o evangelho de cidade em cidade, plantar igrejas, treinar lideranças para que ele pudesse ir à próxima cidade, plantar igreja e assim cumprir aquilo que era a sua vocação, fazer o evangelho conhecido dos gentios, fazer o evangelho crescer no meio dos gentios. Mas Paulo não tinha esse poder, como nós também não temos. Porém, Paulo, preste atenção nisso, sabia de algo. Paulo sabia de um poder especial, maior do que todos os outros poderes. Paulo conhecia o poder militar do Império Romano. Via aquele exército avançando, conquistando outras terras, outras culturas, outros povos, anexando territórios e expandindo o Império Romano. Paulo via esse poder militar de forma clara. Paulo também via o poder econômico daquele momento. Ele conhecia o poder econômico desse mesmo Império Romano quando via a pompa dos governadores, daqueles que eram colocados pelo imperador como governantes dos territórios, via o poder econômico dos exércitos e o conforto que aquele poder econômico trazia a quem possuísse. Paulo também via o poder político que esse poder militar e econômico trazia. Aqueles que governavam tinham o poder de fazer valer a sua vontade de forma rápida. Mas ele conhecia um poder maior. Paulo conhecia um poder que estava acima de todos esses poderes. Um poder que fazia com que a vida dele ganhasse novo sentido. Um poder que tratava, preste atenção nisso, um poder que tratava daquilo que realmente importava, daquilo que era o mais temido para todos os homens e mulheres da sua época e da nossa época. Porque nenhum dos poderes conhecidos poderia trazer de volta um homem da morte. Nenhum dos poderes conhecidos poderiam tratar daquilo que realmente trazia temor a todos, que é o mesmo temor que nós enfrentamos hoje em nossos dias de pandemia. O poder militar talvez diminua a probabilidade desse temor se realizar. O poder econômico também pode diminuir a exposição a esse risco, da mesma forma que o poder político. Mas qual desses poderes poderia fazer frente, verdadeiramente, ao poder da morte? Todos juntos, concentrados em uma só pessoa, como era o caso do imperador romano daquela época. O que esses poderes poderiam fazer diante da morte? Pois Paulo conhecia um poder que faria frente à morte. Paulo conhecia o poder que faria frente, que faria diferente, que enfrentaria aquele que era o maior temor. Paulo conhecia o poder da morte. Veja, a partir do verso 9, do mesmo texto de Filipenses 3, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o que? O poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Eis o poder que vence o nosso maior temor. Paulo não somente conhecia, mas o reconhecimento desse poder, do poder da ressurreição, o desejo de conhecê-lo mais ainda, fez Paulo mudar a sua perspectiva de vida. Paulo passou a ver a vida com outros olhos. E duas palavras-chave são essenciais para a gente entender essa realidade, como esse conhecimento que Paulo teve do poder da ressurreição mudou a forma como ele via a vida, que são as palavras lucro, no verso 7 do texto que nós lemos, e refúgio, no verso 8. Paulo tinha tudo para se considerar um homem de sucesso de sua época. Veja, Filipenses 3, 4 a 6, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo tinha todas as características de um homem de sucesso. Ele era bem nascido, ele vinha de uma família tradicional em Israel. Não somente isso, ele era um religioso bem formado e reconhecido pelos seus pares.
E veja, não olha para isso com a mente do século XXI, com a mente do ano de 2021. Esse reconhecimento religioso era algo importantíssimo para a sua sociedade. Paulo tinha esse reconhecimento. E era um reconhecimento que não somente se restringia à teoria. Paulo não, ele tinha um reconhecimento também da ação. Ele era um religioso em ação. Ele era irrepreensível e perseguidor de hereges. É o que ele declara. Paulo talvez fosse, se você quiser atualizar, considerado um grande empresário, um grande empreendedor dos nossos dias, alguém em quem nós reconhecemos sucesso, mas tudo isso, tudo aquilo que a sua geração via como lucro, talvez o que nós víssemos como lucro hoje, tudo isso, aquilo que um judeu de sua idade poderia desejar, para Paulo se tornou, diante do conhecimento do poder que vence a morte, refúgio. Essa é a mudança de perspectiva que a ressurreição fez em Paulo. Do lucro ao refúgio. E não se esqueça, meu irmão, minha irmã, de que essa palavra foi amenizada pelo tradutor ao português. No grego, o original quer dizer qualquer resto. O refúgio ali quer dizer qualquer resto, como, por exemplo, excremento de animais. Paulo, que tinha tudo para ser considerado um homem de sucesso da sua época, considerou tudo aquilo que significava sucesso segundo a sua cultura, segundo a sua sociedade, como refúgio, como resto, como excremento de animais. Porque ele tinha experimentado um conhecimento muito maior, que tratava das questões mais urgentes da vida. A vida de Paulo mudou. O Senhor mudou Paulo de ponta cabeça. Paulo passou a enxergar com outros olhos a realidade ao seu redor. Paulo conheceu a Jesus. Paulo conheceu o Filho de Deus. Paulo conheceu o próprio Deus. E não somente isso, Paulo conheceu. E Paulo não era contemporâneo de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos ali naquele momento em que Jesus viveu entre eles. Paulo conheceu depois o poder da ressurreição. Paulo conheceu que o Filho de Deus venceu a morte. O Filho de Deus venceu o que nenhum outro poder, nenhum império, nenhum sábio tinha vencido até ali. Jesus venceu a morte. E o que nós rememoramos hoje em dia, no dia de hoje, é Jesus venceu o nosso maior temor. Jesus venceu o nosso maior temor. Isso mudou a cabeça de Paulo e deve mudar a minha cabeça e a tua cabeça, meu irmão, minha irmã. Deve mudar a forma como nós vemos a realidade ao nosso redor. A nossa geração é ponta da história, nós estamos escrevendo essa história. Quando nós passarmos, outra geração virá que continuará a escrever a história. Nós somos uma geração escrevendo história, mas que dá continuidade a toda a história daqueles que vieram antes de nós, daquilo que Deus construiu, escreveu como história a partir da vida daqueles homens e mulheres que vieram antes de nós. E uma coisa fica muito clara na nossa história. Todas as gerações trabalharam para que esse temor ficasse escondido. Não sendo capazes de mudar a realidade final de todos nós, todas as gerações que nos antecederam e nós mesmos trabalhamos para tornar essa realidade menos perceptível. Pois é exatamente isso que o nosso mundo atual faz. Realiza e constrói grandes coisas para que os nossos olhos se desviem dessa realidade final para a qual todos nós caminhamos e fiquem focados no presente, no agora, em tudo isso que nós criamos. Conforto, riqueza, conhecimento, ciência, tudo. Tudo trabalhando para que os nossos olhos se voltem para o aqui e o agora e possam, de alguma forma, esquecer o que vem depois. Cada coisa boa, e elas são boas porque são dons de Deus para nós, cada coisa boa vai se tornando de alguma forma má, porque vai ampliando esse arsenal da humanidade para esconder dos nossos olhos e das nossas emoções a realidade do futuro. Então, cada projeto novo, cada novo plano, estudo, carreira, sucesso, cada nova meta vai mantendo os nossos olhos no aqui e agora, no hoje. E quando olha para o amanhã, é para o amanhã que realiza essa meta planejada no hoje, agora.
nos dias da nossa vida. Então vem uma pandemia. Uma pandemia atinge a todos nós. Uma pandemia atinge não somente os países da África, os países menos desenvolvidos, os países do chamado terceiro mundo, mas todos os países, dos mais ricos aos menos desenvolvidos. Uma pandemia que não atinge somente os pobres, os menos poderosos, mas a todos os homens e mulheres, ricos, pobres, poderosos, trabalhadores, todos atingidos pela pandemia. E o que a pandemia faz conosco? O que a pandemia faz comigo e com você, meu irmão, minha irmã? Ela tira o véu que a sociedade de consumo foi colocando. Ela tira o véu que a sociedade foi criando com as coisas que nos mantêm ocupados com o agora, para que eu e você não olhemos para o depois. A morte, então, fica exposta a todos. Hoje conversava com Ana de manhã no café, a morte passa novamente a ser vista andando pelas ruas, espreitando. Mas isso sempre foi assim. Desde que o mundo é mundo, desde que nos separamos do nosso Criador, a morte nos ronda a todos. O que a nossa geração tem feito de diferente é que ela tem criado mecanismos para nos fazer esquecer dessa realidade. Mas essa é a nossa maior inimiga. Preste atenção. Uma pessoa pode passar a vida inteira com sucesso, com aquele sucesso que Paulo experimentava na sua época, vivendo da melhor maneira, de acordo com os padrões da nossa sociedade atual, aproveitando bem cada momento, cada oportunidade de sua vida, mas mesmo assim essa pessoa não vai poder fugir daquilo que é o seu maior temor, ainda que oculto. E a quantidade de poder acumulado, seja econômico, político, militar ou qualquer outro poder, a partir da visão humana, não vai fazer com que sejamos livres desse nosso maior temor. O que Deus faz então com a pandemia é tirar as nossas vendas de uma forma mais poderosa. Uma pandemia vem e tira as escamas dos nossos olhos. E talvez como Cazuza a gente possa agora dizer, eu vi a cara da morte, ela estava viva. Não está mais oculto. Está claro. Mas Deus não para aí. Aleluia. E isso é o domingo. Isso é o domingo da ressurreição. Deus não tira somente as nossas escamas, a venda dos nossos olhos, mas revela a partir do seu Espírito, na palavra do Senhor, que lemos essa noite mais uma vez, através de Paulo, o poder para vencer aquilo que é o nosso maior temor. O poder que não está no mundo, nas coisas que construímos, nas coisas que tiram a nossa atenção, que desviam os nossos olhos desse futuro, dessa realidade final, mas um poder maior do que todos esses, porque resolve essa realidade final, aleluia! O poder da ressurreição, o poder que tirou Jesus daquele túmulo, o poder que fez um morto ressurgir, o poder que nos diz que seremos eternamente vivos em Jesus. Eu posso olhar para essa realidade final agora capacitado por um poder não meu, mas me dado, da ressurreição de Cristo, que venceu a morte. Aleluia! As escamas dos olhos de Paulo já tinham caído. Ele já tinha visto essa realidade, e por essa realidade, como meditamos essa noite, Paulo trocava o resto. Tudo mais, aquilo que a sociedade via como lucro, aquilo que ele via como sucesso dos seus dias, Paulo trocava pelo poder da ressurreição, pelo conhecimento de Cristo e o poder da sua ressurreição. Aleluia! Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. O que dizemos em alto e bom som no domingo de Páscoa é isso. Meu Jesus venceu a morte. Aleluia! E com ele, eu e você também venceremos. Com ele, eu e você também venceremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que você certamente está passando por dias difíceis. Alguns de nós passam dias mais difíceis do que outros, enfrentando a dureza talvez da doença e da internação, a dureza do luto da família. Alguns de nós estão enfrentando de forma mais dura, acumulando mais ainda dívidas emocionais. Talvez alguns de nós já paguem um pouco dessas dívidas agora em forma de depressão. Talvez você que me ouve agora
esteja pagando um pouco dessa dívida emocional da pandemia em forma de depressão. Mais de um ano de pandemia, meu irmão, minha irmã. Talvez alguns de nós estejam enfrentando o burnout, que é essa incapacidade de continuar em frente realizando as ações cotidianas. Outros enfrentam a ansiedade, outros enfrentam o desemprego, dias difíceis diante de nós. Mas, meu irmão, minha irmã, hoje é domingo de ressurreição. Há 2000 anos, um homem foi crucificado. Enfrentou a morte como um bandido, um assassino, um ladrão. Ali na cruz deu o seu último suspiro. Os poderosos da sua época, aqueles que tinham poder militar, econômico e político, judeus e romanos, achavam que estavam finalizados, que ele seria esquecido, que todas aquelas pessoas que se juntavam naquilo que para eles era uma seita, se espalhariam. E como todos os que disseram que, todos os que vieram antes deles e se diziam Messias, também esse agora passaria. Mas eles não tinham entendido, eles não tinham tido a revelação do Espírito. Aquele não era um simples homem, não era um falso Messias, um falso profeta, mas era o próprio Filho de Deus. E a morte não teria poder sobre ele, aleluia. 3 dias depois que aquele homem foi crucificado, ele ressurgiu. A pedra foi movida, ele não estava mais lá, ele havia vencido a morte, aleluia, aleluia. E ele fala para mim essa noite e para você. E eu queria te pedir que você ouvisse a voz do Espírito na sua vida essa noite, meu irmão, minha irmã. Ele diz para você, ouça a sua voz, porque ele afirma essa realidade tão maravilhosa. João capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu. Ouça Jesus falando com você essa noite. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia, de fato. A vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu o capacitarei a vencer o seu maior temor. Aleluia! Assim como ele venceu a morte, nós também venceremos nele, meu irmão, minha irmã. E essa é a mensagem da Páscoa. Nós venceremos a morte. Não no mundo, não com as riquezas, não com a ciência, por mais que todas essas coisas sejam dons de Deus para nós. Mas Paulo viu isso, que tudo isso era refúgio diante de um poder maior. Nós venceremos a morte no poder da ressurreição de Cristo Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. O maior temor das nossas vidas, aquilo para o qual todos caminhamos, foi vencido por Jesus. Tragada foi a morte com a vitória de Cristo. Aleluia! E como nós acabamos de ler, todo aquele que vir o Filho e nele crê, terá a vida eterna. E ele prometeu, o ressurreto prometeu para você, eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Você já creu? Veja o que ele diz, todo que vir o Filho e nele crê, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você creu no Filho de Deus? Você creu naquele que ressuscitou dos mortos? Creia hoje, não amanhã, não daqui a algumas horas, não daqui a alguns momentos, hoje, agora. Declare isso. Faça uma oração pessoal, íntima, você e o Senhor, de forma simples, dizendo: Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus, eu creio que você ressuscitou, e eu creio que você me ressuscitará no último dia, aleluia!
Eu creio que você me dará a vida eterna. Aleluia! Essa é a oração. Simples assim. Faça ela se você ainda não fez. Essa noite, agora, nesse momento. Ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça a voz de Jesus e confesse o seu nome. E crendo nessa realidade, descanse naquilo que a Páscoa representa para nós. Naquele dia, quando os nossos olhos se fecharem, nossos olhos se abrirão para vê-lo como Ele é e para viver com Ele eternamente. Aleluia! Essa é a mensagem da Páscoa. Naquele dia que os nossos olhos se fecharem, eles se abrirão para vê-lo como Ele é e para viver eternamente com Ele, para todo e todo sempre. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Paz daqueles que podem sim olhar para o seu maior temor, mas com a certeza de que Ele venceu. Ele venceu. E com Ele eu também vencerei. Amém, amém e amém. Vamos orar? Senhor, Espírito Santo de Deus, visita meu irmão e minha irmã essa noite, esse momento em que estão assistindo essa palavra. Visita de forma que fique clara a realidade do poder da ressurreição. Visita de forma que fique clara que em Jesus, não no mundo, mas em Jesus, nosso maior temor foi vencido, a morte foi vencida. Que fique claro que nele, somente nele, nós teremos vida eterna. Nós teremos vida eterna. Visita, Senhor, em nome de Jesus. E ajuda-nos para que possamos viver essa realidade, viver de forma transformada, enxergar o mundo de maneira completamente diferente, como foi o que aconteceu com Paulo. De forma a considerar tudo aquilo que era lucro na visão do mundo como refúgio. Ajuda-nos a viver da mesma forma. Não a desprezar os teus dons, Senhor, mas para experimentá-los como que são dons, não deuses. Dons do Deus eterno e não deuses. Não colocar nessas coisas, em tudo aquilo que o mundo considera como lucro, o nosso coração, esperando que dessas coisas venha o poder para vencer o nosso maior temor. Não. Que possamos encontrar no seu Filho e no poder da ressurreição a vitória para o nosso maior temor. Em nome de Jesus nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém, amém e amém. Vamos passar ao momento da